Vamos dar continuidade, então, à nossa discussão em relação à política de inclusão escolar no Brasil. Conforme combinado, né, vamos analisar os dados desse primeiro momento aí de atendimento à educação especial no Brasil, né? Então, a gente discute aí a partir da década de 1970, né, quando começa a constituição da educação especial no Brasil, até meados de 1996, quase chegando aí nos anos 2000, né, com a ANDB de 1996. Então, a gente tem até aí uma política chamada de integração escolar, né? Mesmo que a política ela já previa a escolarização no ensino comum, os alunos ainda frequentavam o ensino e as classes especiais e já eu mostro para vocês por quê, tá? Coloco aqui fragmentos de dados de matrículas, né? Esses dados são disponíveis gratuitamente no site do INEP, a partir da sinopse estatística da educação básica, né? Vocês mesmos podem lá conferir. Eu coloco aqui os dados de matrícula no ano de 1974, né? Aí na casa de 96 mil matrículas. No ano de 1988, que a gente tem aí o marco aí da nossa Constituição Federal, né? Pouco mais de 166 mil matrículas. E nos anos 2000, que seria aí o ano que a gente teria verdadeiramente o efeito, né, de todo esse processo, porque uma política, a gente tem a implementação dela ao longo dos anos. Eu não tenho a publicação de uma política num determinado ano e rapidamente a gente já consegue sentir os efeitos. É muito difícil, né? Os efeitos eles vão surgindo ao longo dos anos. Então, esse quadro aqui nos ajuda a pensar no efeito, né, desse primeiro momento aí de política de integração escolar. Então, nos anos 2000, a gente registrou aí 382 mil matrículas, mas aí eu vou chamar atenção para vocês, né? Dessas matrículas, 300 mil ainda eram em classes especiais e instituições especializadas, enquanto apenas 81.695 pertencia à classe comum. O que esse resultado nos mostra, né? Que embora os alunos com deficiência estavam sendo incluídos, né, a maior parte ainda dizia respeito às instituições privadas, né? O poder público ainda se ausentava muito, né, nas respostas ao atendimento a esses alunos, tá? E muitos resultados, muitas pesquisas que foram desenvolvidas, né, a gente vê aí muitos artigos, pesquisas sendo publicadas, que dentre esses que ainda frequentavam as classes comuns, ainda predominava uma dificuldade, uma qualidade muito precária de ensino, até mesmo para as instituições especializadas, que muitas delas não ofertavam verdadeiramente aí um ensino, um currículo, né? Elas eram muito de caráter assistencial mesmo. Eu coloco aqui esse gráfico para a gente ver, então, esse gráfico ele representa esses dados de matrículas, tá? A gente já tinha mostrado ele, mas agora a gente vai apontar alguns pontos mais importantes. Então, pensando aí dos anos, aqui a gente tem dados de 1998, que é a partir daí que a gente tem disponibilização no INEP, tá? A gente vê em azul o total de matrículas de alunos com deficiência. Em vermelho, o número de matrículas em escolas especializadas e classes especiais. E em verde, as matrículas em escolas regulares. Percebam que aí nesse percurso de 1998, né, 2000, até assistir um efeito mesmo lá entre 2007 e 2008, a predominância de matrículas de alunos com deficiência eram ainda em escolas especiais e classes especiais. Então perceba-se que embora a gente tenha a introdução desse discurso de inclusão escolar no Brasil, né, a partir da década de 1990, ainda demora um pouco para acontecer esse efeito quando começa a cair essa matrícula em escolas especiais e aumentar, consequentemente, em escolas regulares comuns. Já eu explico, né, a nossa hipótese desse efeito brusco dessa mudança, tá? Então, historicamente, né, no Brasil, a gente vê esse caráter assistencial, né, e esses dados mostram muito esse efeito no nosso país. Então, dos resultados são esses os resultados que a gente tem, né, dessa política de inclusão escolar, né, nessa de 1974
a 2000, a gente tem aí 382 mil matrículas, e a política que a gente chama de inclusão escolar, que é a partir dos anos 2000, né, a partir desse discurso de inclusão escolar, aí analisando os dados até 2015, a gente percebe o avanço que a gente tem no número de matrículas, né, 971 mil matrículas. Então percebam que se a gente for pensar lá naquelas duas palavrinhas do ato ou efeito, né, que eu discuti em vídeos anteriores, a gente aqui poderia dizer que a gente assiste o ato, né, do sucesso da matrícula, né, da política de inclusão escolar. Né? Esses dados de matrícula, eles são muito difundidos aí pelo Ministério da Educação como realmente sucesso dessa política, né? Mas como a gente discutiu já também, a gente tem que analisar também o efeito, né, que esses números não nos mostram, tá? Só que a gente tem embora esse número vem crescendo, né, o que mostra aqui esses dados dessa política de inclusão escolar, ainda existe uma estimativa de que 500 mil alunos do público-alvo da educação especial ainda encontram-se fora da escola. Aí a gente tem, né, não vou me aprofundar em cada um deles, né, a gente tem aí os textos disponibilizados que podem vir a trazer um maior panorama para vocês também podem ir consultando na internet, né. A ideia é só pensar os elementos para a compreensão do contexto, né. Então, a gente tem a publicação aí de vários documentos, né, resoluções, portarias, né, programas governamentais que vêm aí constituir, né, essa construção da inclusão escolar no Brasil. Chama atenção para a resolução número 2 de 2001, né, que vem reforçar que deve ocorrer essa matrícula de todos os estudantes. Aqui percebam, né, que cabe às escolas organizar-se para atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos. Percebam que o discurso ele já está mais em torno aí de uma concepção social, né, prevendo que a escola deve se organizar para receber esse aluno. A gente tem aí o Plano Nacional de Educação de 2001, né, que vem dizer que o grande avanço que a década da educação deveria produzir seria a construção de uma escola inclusiva que garanta o atendimento à diversidade humana. Em 2005, a gente tem a implementação do Programa de Implementação de Sala de Recursos Multifuncionais. Tá? Essa sala de recursos multifuncionais, elas têm como objetivo implementar, manter e adequar a sala de recursos para o atendimento educacional especializado. Então, foi um programa governamental, né, publicado em 2005. Até 2012, o programa alcançou aí 5.020 municípios, né, ou seja, 90% dos municípios brasileiros. Nós temos salas de recursos multifuncionais até hoje aí em vários municípios. O que acontece? A sala de recursos multifuncionais ela é um lugar no qual ocorre o AEE, né, que é o Atendimento Educacional Especializado. No vídeo anterior eu falei para vocês, né, que ele surge lá na nossa Constituição em 1998. Então, o AE é um serviço que ocorre na sala de recursos multifuncionais, tá? O AE, então, ele é o serviço previsto atualmente hoje na nossa política, tá? Regulamentado na nossa política. E ele tem como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos estudantes. Tá? Ele ocorre no contraturno, ou seja, o aluno, por exemplo, ele frequenta o ensino regular de manhã, à tarde ele tem direito a frequentar o AEE. Tá? É importante chamar a atenção que as atividades que são desenvolvidas no AEE são diferentes da sala comum. Né? A ideia não é substituir a escolarização que o aluno recebe. Tá? É uma forma de complementar ou suplementar a formação desses estudantes para que eles tenham autonomia, né, e independência na escola ou fora dela. As salas de recursos multifuncionais elas podem ser de dois tipos, né? Cada um desses tipos incorpora elementos próprios de cada uma delas. O tipo 1, ele vem com uma variedade de recursos e equipamentos para atender estudantes com deficiências no geral. Já a tipo 2, ela incorpora o que tem a tipo 1, mas amplia com equipamentos e recursos para estudantes cegos ou com baixa visão.
Aí em 2008, né, a gente tem aí muito importante a publicação da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, né? É a atual até o momento, embora houve uma tentativa de publicação aí do decreto no final do ano passado, mas no momento a gente tem aí como em efetivo vigor é a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, tá? Foi um documento elaborado por um grupo de trabalho composto por pesquisadores de diversas universidades públicas do Brasil, ou seja, a gente chama aí um documento elaborado de forma muito democrática, né? Ele vem definir, então, a educação especial, conforme já previa a NDB em 96, como uma modalidade não substitutiva ao ensino regular, assegurando que todos os alunos devem estar matriculados nas redes regulares do ensino, tendo direito ao atendimento educacional especializado de forma complementar, a fim de assegurar a esses estudantes sua inclusão no ensino comum, tá? Então, é um documento que é extenso, né, para quem tiver curiosidade de poder ler no todo, que vem reforçar a questão do acesso, né, a participação e a aprendizagem dos estudantes com deficiência e orienta os sistemas de ensino para promover respostas às necessidades educacionais advindas aí desses estudantes com deficiência. A gente não teria tempo para discutir ponto a ponto cada um deles, mas aqui eu resumo de forma bem simplificada, né? Que a gente tem aí no período do ano de 2003 a 2010, que faz parte do período de governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma série de publicações e implementação de programas e ações para a formação de política de educação inclusiva. Então, a gente tem aí vários programas que foram se constituindo nesse período. Programa Nacional de Formação Continuada de Professores na Educação Especial e Formação de Professores para Atendimento Educacional Especializado, aqui é incluso já formei o Programa de Implementação de Salas de Recursos Multifuncionais, Escola Acessível, Programa Educação Inclusiva Direito à Diversidade, Programa Incluir, enfim, dentre outros, né? Aí o que eu chamo a atenção, né? Nesse período, a gente tem prós e contras, tá? É importante a gente analisar os dois lados. A gente vê uma ampliação do financiamento para a educação especial no Brasil, isso é muito bom, né? Porque perceba que antes disso o poder público se ausentava demais, então a gente tinha maior resposta aí do setor privado, né? Então o público vem oferecer financiamento, então a gente assiste aí um crescimento muito grande, né, no setor da educação especial nesse período, tá? Mas muitos autores vêm pontuar, né, que a publicação de vários desses documentos vem o que alguns autores chamam como radicalizar a política de inclusão escolar, né? E uma tentativa de forçar a matrícula compulsória em classe comum, né? E vem criticar muito fortemente as escolas especiais, tidas aí como vilãs da educação inclusiva, e confronto com os movimentos filantrópicos, né? A gente vê aí também de ponto negativo essa política de formação de professores, uma visão muito simplista, né? Por exemplo, esse programa Educação Inclusiva Direito à Diversidade, né? Ele propunha aí formar multiplicadores, que era selecionado alguns professores que faziam uma formação concentrada e condensada em algumas semanas e retornava para os seus municípios com o intuito aí de multiplicar esse conhecimento. Então, é um tipo de programa aí que formou muito precariamente, né? Então, houve investimento, mas em muitos programas não foi bem interpretado, não foi bem utilizado, né? Mas é claro que a gente é inquestionável que foi o melhor período aí para financiamento, o maior período que a gente assistiu um crescimento muito significativo aí, um avanço da política, tá? Aqui eu coloco uma citação dessa autora, a Mendes, que vem dizer então que essa questão da radicalização, né, medidas compulsórias adotadas para forçar a transferência dessas matrículas para a escola comum não garante a permanência e o sucesso da escolarização desses alunos. Porque percebam que, vocês podem perceber em leituras, né, que sempre houve um confronto entre escolas especiais e escola comum, né? Sempre a ideia é retirar da escola privada, né, filantrópica, especial,
para matricular no ensino comum. Só que não há necessidade, né, dessa briga, desse confronto, né? A ideia é a gente pensar como que a gente pode melhorar a escola comum para garantir a permanência e o sucesso de escolarização desses alunos, que é o principal, que é o efeito, né, do que a gente... Então, aí, a partir desse momento, nós voltamos nesse gráfico para mostrar o quê, né? Que foi aí que a gente assiste, né, a partir nessa virada aqui de 2007 para 2008, que começa a ver, então, essa mudança, né? A queda de matrículas nas escolas especiais já vai acontecendo, mas a gente assiste verdadeiramente a mudança, né, a partir desse período, que é o que a gente aí diz que é o efeito dessa política, da implementação de todos esses programas, né, que eu discuti anteriormente com vocês. Então, a gente vê, né, que os alunos, a maior parte dos alunos com deficiência começa a ser escolarizados em escolas regulares comuns, enquanto que a gente perde aí o protagonismo das escolas, instituições especializadas. Isso é muito bom, né, pensando na política de inclusão escolar, porque é um primeiro passo aí para a gente conquistar o almejado de que é a escolarização desses alunos em escolas comuns, né, e acabar verdadeiramente aí com essa exclusão, né, pelo menos dos espaços de escolarização desses alunos. Então, a educação especial, né, segundo esses documentos, uma vez a MDB já trazia para nós, a política de 2008 também vem reforçar, né, a educação especial ela é uma modalidade de ensino, tá, transversal, perpassa todos os níveis e etapas de ensino, não substitutiva e ancorada aí nessa perspectiva da educação inclusiva, sobre grande efeito aí de eventos internacionais, né, como a gente discutiu aí a Declaração de Salamanca ou Educação para Todos em 1990. E mais do que essa definição, eu gostaria de chamar a atenção também que a educação especial, ela também é uma área de conhecimento, tá? Dentro da educação especial, né, nós buscamos desenvolver teorias, práticas, políticas com vista a atender à necessidade educacional especial diferenciada de uma parcela da população que não aprende se for sujeita apenas às oportunidades regulares oferecidas pela cultura, né? Assim, o conceito não se confunde com uma proposta de escolarização separada do ensino regular ou como determinados tipos de organização de serviço, né? O que acontece? Que historicamente a gente tem que a educação especial ela foi compreendida como um espaço, né, como uma sala separada numa escola, no qual seria direcionado para alunos que não aprendiam, alunos que tinham deficiência, tá? Só que a educação especial é muito mais do que isso, né? Ela é hoje um campo de conhecimento mesmo, onde a gente faz pesquisa, né, onde a gente desenvolve aí, estuda políticas, né, e muito mais, né? Além de ser uma modalidade de ensino. O que nós temos, então, hoje regulamentado na nossa política é isso, né? Que o aluno com deficiência, ele vai ter acesso ao ensino comum, né? Aquelas 5 horas diárias, 5 dias por semana. E associado a isso, ele tem direito ao atendimento educacional especializado, que é o AEE, de forma complementar ou suplementar para os alunos com altas habilidades de superdutação. Esse é o formato, né, essa equação que a gente tem aí que rege a nossa política até os dias atuais, tá? E eu gostaria de chamar a atenção, né, a gente tem uma pesquisa que foi desenvolvida aí, que chama um projeto do Observatório Nacional de Educação Especial, o ONESP, que é uma pesquisa que foi feita em rede nacional, tá? Então, várias instituições públicas federais, estaduais participaram dessa pesquisa, vários municípios brasileiros estiveram envolvidos. O intuito foi analisar como que tem acontecido esse serviço de AE, tá? Como tem sido ofertada e implementada essa política, tá? E é uma pesquisa que traz aí vários resultados. Aqui eu trago, pinço, né, alguns deles para fazer a gente pensar sobre essa política de educação especial aí nesse formato de ensino comum mais o AE. Então, vários autores, né, que desenvolveram essa pesquisa, né, vêm dizer que o serviço de AE, em geral,
ele não consegue responder durante 1 ou 2 horas de atendimento em contraturno, né, o turno alternado, às necessidades diferenciadas das mais variadas crianças, né? O AE acontece no contraturno, como eu falei para vocês, e é de 1 ou 2 horas de atendimento, né? É um conhecimento que não substitui aquilo que é discutido no ensino comum, e essa pesquisa vem mostrar que não é o suficiente ainda, né? E vários autores vêm usar esse termo, né, que caracterizar o AE como um serviço de tamanho único. Por que um serviço de tamanho único? É complicado na nossa política prever apenas um tipo de serviço, pensando aí na diversidade que há, mesmo dentro dos alunos com deficiência. A gente não pode dizer que o mesmo aluno com deficiência, um aluno com a mesma deficiência vai se comportar, vai ter necessidades da mesma forma, né? Então, tamanho único justamente por isso, né? Ele não serve para todo mundo. Não tem como a gente fazer todos os alunos com deficiência, considerando toda a sua diversidade e heterogeneidade, e se encaixar num único tipo de serviço. Então, é uma crítica, né, que a gente tem aí pontuada por vários autores. A gente deveria pensar numa política que ofertasse vários tipos de serviço, né, de forma que a maior parte dos alunos, ou até mesmo todos, fossem contemplados. O AE também vem reforçar o modelo médico da deficiência, é uma das conclusões também desse estudo, né? Por que ele reforça o modelo médico? É como se o aluno tivesse um problema que precisa ser consertado e ele vai lá no contraturno para remediar essa situação dele, né? Enquanto que o ideal seria que houvesse uma escola capaz de atender toda a sua diversidade, né? Seja a diversidade que vem da deficiência ou toda aquela que a gente sabe que é comum, né, do ser humano, é natural, né? E o que acontece quando eu tiro o aluno com deficiência da escola, né? Ele vai lá, frequenta de manhã o ensino regular, ele vai à tarde frequenta o AE, né? Eu estou tirando ele para tentar oferecer de forma complementar aí um serviço. Pensando nesse modelo, né? Quando a escola comum, classe comum com os demais alunos, ela vai sofrer alguma mudança, né? Se teoricamente eu estou tirando aí o problema que ela tem para ir resolver em outro lugar separado, né? Então é uma coisa para a gente se pensar também. A ideia é a gente provocar impacto na classe comum. Como que a gente provoca esse impacto? Se a gente manter esse aluno lá dentro e tentar oferecer os serviços necessários lá dentro mesmo, né? Para que essa escola mude, essa classe comum mude. Então a ideia é que houvesse um conjunto de apoios diversificados necessários para responder às diferentes demandas de escolarização de alunos, público-alvo da educação especial nas escolas comuns. A partir da quarta unidade da disciplina, a gente vai discutir um pouquinho como que poderia ser outros modelos de serviço que não são previstos na nossa política, mas que possíveis de serem implementados aí para a gente pensar na diversidade da sala de aula, não excluir esse aluno e tentar promover mudança nessa classe comum. Então, retomando aquele conceito lá, né, de inclusão escolar, quando a gente diz que inclusão escolar está ancorado ao acesso, permanência e aprendizado, para efetivar, né, essa inclusão escolar, a gente tem aí 2 personagens, o professor capacitado e o professor especializado. Esses são termos, né, que são propostos pela própria política, tá? E cada um desses profissionais possui uma formação específica. O professor capacitado é aquele que vem informado das diversas licenciaturas, como muitos de vocês, né? Ele forma numa licenciatura e vai atuar na sua área de conhecimento no ensino comum, para aqueles que forem ser professores. E o professor especializado é aquele que tem uma formação, né, no campo da educação especial e vai atuar aí nesse AEE, segundo a nossa política, tá? Então, esse é o cenário que a gente tem no país atualmente, né? Configurado aí na nossa política. A gente, para garantir a inclusão escolar, a gente tem esses 2 profissionais, né? Para garantir aí a escolarização no ensino comum e o atendimento educacional especializado. Só que a gente tem aí, a gente poderia ficar horas discutindo que essa equação não bate quando chega na realidade da sala de aula, né? Pensando no professor capacitado, né, das licenciaturas, ainda a gente tem cursos de licenciaturas muito precários, né? É complexo formar um professor ainda no Brasil
que atenda aos princípios da educação inclusiva, né? Quando a gente tem, no caso da UFMG, um curso de 60 horas, não é suficiente para a gente discutir toda a amplitude que a gente poderia no campo da educação especial. Então, a gente tem aí muita crítica, né? Quando esse professor chega na sala de aula, a gente tem muitos relatos de que eles se sentem despreparados, é óbvio, né? Dada essa formação muito precária, que não tem condições de atender, né, a diversidade que há na sala de aula. Então, a gente tem, para resolver essa equação da inclusão escolar no Brasil, a gente tem aí muitos problemas. E esses problemas causam grande reflexo no efeito da inclusão escolar, né? Porque o ato só da matrícula, como a gente discutiu, é mais fácil de garantir porque vem de uma implementação de uma política e garantia de matrícula. Só que o efeito, perceba que ele está aí ancorado em vários outros problemas. Uma escola que não oferece acessibilidade adequada, professores que não são formados para atender toda essa diversidade advinda da inclusão escolar, fora vários outros cenários que vão se materializando. Então, isso tudo mostra, né, que a gente tinha discutido anteriormente, os problemas que vêm para a gente ter um efeito da escolarização, né, da política de inclusão escolar e realmente garantir o acesso e a permanência, a permanência e a aprendizagem desses alunos. Mas hoje é fato, né, que a gente tem atualmente muitos alunos com deficiências, né, do público-alvo da educação especial estão sim matriculados em classes comuns de escola pública em todo o território nacional. Isso, embora a gente saiba que ainda tem muito a melhorar, isso já mostra uma mudança na perspectiva em relação a essa população. Porque perceba que lá na década de 1970, quando a gente tinha a constituição desse campo no Brasil, né, nem se pensava ainda de ter esse quantitativo de alunos ocupando esses espaços. Então, esse fato, embora ainda tenha muito a se avançar, a gente já mostra aí um avanço considerável, né? Mas a luta ainda continua. Porque a gente tinha ainda uma crença anterior de que o atendimento ideal deveria ocorrer em locais específicos, separadamente ao destinado à população em geral, para a atual percepção de que os espaços mais adequados são os espaços comuns, né? De convívio com a diversidade, né? Que é o mais natural e o mais adequado para todos. Então, aqui só para a gente ver, né? A gente já tinha mostrado esse gráfico, mas só para recapitular, esses são os dados mais atuais que a gente tem aí publicado no INEP, né? Segundo o gráfico anterior, a gente tem o aumento, né, desse número de matrícula, a tendência é sempre a crescer. Perceba que o número de matrículas nas classes comuns quase que acompanha já o total de matrículas, enquanto que as classes exclusivas, especiais, ele só tende realmente a diminuir. O que isso significa? Isso está aumentando a demanda do professor do ensino regular, né? O professor lá capacitado. Então, esse professor das diversas licenciaturas, diversos campos de conhecimento, ele cada vez mais vai receber mais alunos com deficiência, né? Então, é uma questão a se pensar de como esse professor estará preparado para lidar com essa diversidade, né? Porque é uma questão de direito, a gente não se discute mais se esse aluno, onde ele deve ou não estar, né? Mas a gente realmente tem que preparar essa escola para receber essa diversidade que naturalmente virá e crescerá a cada ano. Aí só para retomar um pouquinho, a gente tem também de documento o último Plano Nacional de Educação, né? Que a gente ainda aguarda os resultados oficiais, que a meta 4, né, que pretende universalizar para a população de 4 a 17 anos, né, com deficiência, o acesso à educação básica e o AEE, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, uma meta, né, que foi traçada lá em 2011 até 2024, para a gente pensar aí em universalizar esse acesso. Ainda, o que a gente pode pensar hoje é que ainda a gente não assiste, né, esse total acesso desses alunos, ainda tem uma parcela fora da escola, né?
E em 2015 a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, né, um documento mais atual, que também vem reforçar aí que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Então, de maneira geral, a gente tem que os resultados da política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, né, tem conseguido oferecer uma cobertura ou universalização do acesso ao direito à educação para o público-alvo da educação especial no Brasil. No entanto, né, pensando nessa universalização, estima-se cerca de 40%, considerando o conjunto de matrículas em todos os tipos de recursos disponíveis, ou seja, instituições especializadas, classes especiais ou em classe comum. A legislação brasileira estabeleceu ainda que para tal população a frequência exclusiva na classe comum não basta e que é preciso garantir o AEE. Só que a gente tem aí uma estimativa, né, dos dados do Censo de Educação Especial de 2014, que indica que apenas 39% desses alunos matriculados, né, na escola comum estava tendo acesso a AEE, né? Enquanto que, assim, 61% desses estudantes frequentavam exclusivamente a classe comum sem nenhum tipo de apoio. Então, a gente ainda não pode afirmar com certeza essa questão da universalização. E nós tivemos aí, talvez muitos de vocês tenham acompanhado, né, uma proposta de alteração dessa política de 2008, né, ela sofreu algumas reformulações no governo em 2016, em 2018 surgiu nessa proposta de reformulação, um documento, e no final do ano passado, em 2020, a gente tem aí a publicação do decreto 10.502, o que causou aí uma grande polêmica, né, em todas as pessoas que defendem o direito à educação inclusiva no Brasil, pesquisadores, professores, instituições públicas e privadas, se mobilizaram aí amplamente, né? O que acontece? De maneira geral, esse decreto ele vem com um discurso aí de possibilidade de escolha da família de onde escolarizar seus filhos com deficiência, né? O que é uma questão assim problemática, porque a gente sabe que esse direito de escolha não existe, né, verdadeiramente. Quando essa família for tentar escolarizar, matricular esse aluno com deficiência numa escola pública, a gente sabe que um documento como esse dá abertura aí para negativa, né, dessa matrícula. É um documento também que devolve o protagonismo às instituições especializadas, algo que é considerado pela comunidade aí defensora dos pilares da educação inclusiva como um retrocesso, porque a gente já assistiu esse cenário aí a partir da década de 1970, e a gente já viu que as instituições especializadas, né, elas não garantem como um todo o acesso a um currículo, né? E mais a oferta de serviços, né? Então, é um problema também e é uma tendência aí também a privatização e o retorno da exclusão, né? E a gente vai ter que assistir aí as cenas dos próximos capítulos para ver se ele retorna ou modificado na redação que se encontra. A expectativa é que não, né? E que uma nova política surja com avanços, né, e não retrocessos. O que a gente poderia pensar em avanços de uma política de educação especial? Ampliar o acesso aí para todos, embora a gente tenha um crescimento, a gente vê aí que tem uma parcela que ainda não se beneficia da escola comum, melhorar a formação de professores, né, como a gente discutiu, poucas disciplinas isoladas no curso de licenciatura não garante que esse profissional seja verdadeiramente formado, mudança nessa concepção de AE como para uma oferta de uma rede de serviços diversificados, né? Essa ideia de apenas um modelo de serviço não garante a diversidade que a gente tem dentre os alunos com deficiência, e uma ênfase em medidas preventivas e não exclusivamente remediativas, porque no contexto da educação especial no Brasil, até mesmo no cenário amplo da educação, a gente percebe que as políticas elas vêm mais para remediar as coisas que já estão acontecendo, né? A gente vê os alunos com deficiência chegando na escola,
para depois pensar em como resolver o acesso à escolarização desses alunos, né? A gente assistiu isso durante toda a educação básica, agora os alunos com deficiência estão chegando cada vez mais no ensino superior e tem se repetido o mesmo cenário. É como se a gente não tivesse aprendido com o que já aconteceu na educação básica, né? Então a gente tem que tentar prever algumas situações de forma a evitar possíveis complicações. Bom, essa foi a nossa discussão, então, em torno da política de educação especial. É claro que a gente não consegue ampliar, mas a ideia geral é essa, né? Vocês perceberem que há documentos que respaldam, né, o direito de escolarização desses estudantes, né? É importante que vocês pensem também que aí o cenário que a gente tem atual é fruto aí de muita luta, de muita conquista, e que a gente ainda tem que avançar rumo a efetivar esse efeito, né? Promover efeito na escolarização desses alunos, no futuro desses alunos, que eu acho que é hoje um grande desafio que nós temos, tá? Então a gente se encontra aí nos próximos encontros e qualquer dúvida a gente está à disposição. Até mais!